Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, sempre no fim da tarde, do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O programa Luz da Vida continua sua aventura demorada de comentar os salmos na nossa vida, versículo por versículo, com os padres da igreja. E já começamos há mais de um ano. E estamos no Salmo de número 8. O Salmo que adquire uma importância toda particular, porque foi um Salmo citado por Jesus. No capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus, e citado duas vezes pelo apóstolo Paulo, na primeira aos Coríntios e também na carta aos Gálatas, citado também esse Salmo na carta aos Hebreus. Terminamos o programa anterior comentando o versículo 5, com 3 doutores da igreja. Agora vamos aos versículos 6 e 7, com a palavra, o autor do Salmo, o rei Davi. Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes, destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos, vós lhe submetestes todo o universo. O salmista aqui está falando do homem, está falando dos filhos de Adão. É o que se diz no versículo 5, que é o homem, para pensardes nele, que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles. Ou seja, Senhor, nós não somos nada, nós somos criaturas reles, e vós vos preocupais conosco, dando provas admiráveis da vossa providência, do vosso carinho, do vosso amor para conosco. E isso, na visão cristã, vimos com os padres da igreja, chega ao cúmulo, chega ao seu ápice, positivamente falando, no mistério da encarnação. Ou seja, Senhor, quem somos nós para merecermos que o Filho de Deus se encarne e se torne um de nós, semelhante a nós em tudo, menos no pecado? É a síntese da visão cristã, da leitura cristã dessas duas perguntas contidas no versículo 5, comentado no programa anterior. Agora, a constatação. Senhor, vós fizestes o homem quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes, destes poder a ele, para que ele tenha autoridade sobre a obra de vossas mãos, submetestes todo o universo, ou seja, não satisfeito em ter feito o homem à vossa imagem e semelhança, destes poderes, eu diria, inomináveis, inúmeros, e eu diria, poderosíssimos. Poderes poderosíssimos é uma redundância? É português errado? Estritamente falando, mas qual é o exagero que pode esgotar tamanha bondade de Deus para conosco? Ele nos fez onipotentes, porque nós podemos tudo. Podemos até pecar. Podemos até rejeitar Deus. Podemos até nos distanciar dele e assim permanecer até ao fim da vida, que Deus, aspas, não poderá fazer nada. Senhor, que poderes são esses? Senhor, que prerrogativas são essas? São prerrogativas potentissimamente poderosas. Vós concedestes poder, fazendo o homem pouco abaixo ou quase igual aos anjos. Uma tradução é pouco abaixo de Deus o fizestes. Essa tradução da Bíblia Ave Maria, quase igual aos anjos. Os anjos são espíritos puros, são inteligentíssimos. Nós também, mesmo tendo corpo, e o corpo nos torna inferior aos anjos, nos torna inferiores aos anjos. Porque a nossa capacidade de pensar inclui a dedução.
E é deduzindo que nós podemos errar, porque nem sempre harmonizamos bem as premissas. Os anjos não pensam dessa forma, eles pensam por intuição. O raciocínio deles é rapidíssimo e não precisa das premissas, não precisa da conjugação, da ponderação das realidades para se chegar a uma conclusão, e nesse harmonizar e nesse colocar as premissas nós podemos nos equivocar e aí sujeitos ao erro, porém podemos voltar atrás, sem dúvida alguma, enquanto estamos a caminho. Os anjos não. Os anjos maus optaram pelo mal e não podem mais voltar atrás, porque eles não se arrependem, não podem mais se arrepender, porque a decisão deles é irreversível. E os anjos bons também, quando optaram por Deus, não podem mais pecar. Já entraram na visão beatífica. Bem, então, diante desse pasmar-se, diante dessa estupefação, o autor, que é o rei Davi, diz de fato, nesses 2 versículos, de que o homem foi coroado, de que ele foi ornado. Com que ele foi ornado? Com esses poderes impressionantes, com essas prerrogativas poderosíssimas. Eusébio de Cesareia Marítima, a cidade de Israel, do estado de Israel, hoje, que é banhada pelo mar Mediterrâneo. Um grande historiador, mas não foi canonizado pela Igreja. Eusébio de Cesareia faz o seguinte comentário sobre esses 2 versículos. Vamos a Eusébio. A natureza racional, porque feita à semelhança de Deus, deu o domínio e poder sobre tudo. Como Deus é rei de todas as coisas, assim também o homem, tendo recebido a imagem divina, foi constituído senhor de tudo que existe sobre a terra. Se aqui se diz, destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos, em outro lugar é dito, as obras de vossas mãos são os céus. E isto demonstra que o constituiu até acima dos céus. Talvez aqui se acene de forma velada a vida nos céus, aquela que terão os homens elevados daqui da terra quando herdarem o reino dos céus prometido, segundo o dito do apóstolo Paulo, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Assim também a palavra, vós lhe submetestes todo o universo, vale agora para os animais. Mas dado que aos homens é reservada nos céus uma vida semelhante à dos anjos, o homem, constituído acima das obras das mãos de Deus, o homem poderá contemplar também os céus e tudo o que neles existe. O bem-aventurado Paulo, todavia, entendeu isto como dito a respeito do Salvador e referido ao que acontecerá no século futuro. Por isso, o Pai lhe diz, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Coroar de honra e glória significa você tem poder, você tem prestígio, você é uma pessoa de destaque e você pode dispor das outras criaturas. Nomeá-las foi o poder exercido por Adão, agrupá-las, criá-las, domesticá-las, refiro-me aqui aos animais, dispor delas como alimentos, como companheiros. Esses animais podem ajudar você a cultivar a terra. Todas as criaturas, você pode lançar mão delas, a qualquer momento você pode ir às águas. Lá está uma abundante quantidade de peixes para alimentar você. Você pode plantar, você pode desfrutar das criaturas do reino vegetal, você pode desfrutar da terra, você pode ser criativo diante de todas as outras criaturas. Você pode submeter, você pode até alterar a feição da natureza, o poder que nós temos
Poder que, com o pecado mal utilizado, pode chegar até a destruir aquilo que Deus fez. Pode até, e isso é o que causa verdadeiramente espanto, você pode até se destruir e você pode até destruir as pessoas. Sim, as descobertas, algumas delas são verdadeiramente terríveis, e não me refiro apenas às armas de massa, às armas de destruição, mas também à capacidade tremenda de desfigurar, depauperar, enfraquecer, empobrecer, e eu diria mais, matar a natureza. Eis o poder espantoso que Deus Todo-Poderoso confere ao homem. Poder que, apesar de, por muitos, mal utilizado, Deus não vai tirar, jamais, porque Ele é Deus e não volta atrás, jamais Ele tirará isso de nós. O poder continuará sempre. Esse poder nós sempre o teremos. Isso significa que podemos reverter o drama da história, o destino que parece se avizinhar de forma tão sombria sobre a história da humanidade. Pouco abaixo de Deus o fizestes, vós lhe submetestes todo o universo. Que poder impressionante, Senhor. Louvado sejais por isto. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, programa Luz da Vida, debruçando-se sobre o Salmo de número 8. Terminamos o primeiro bloco comentando os versículos 6 e 7 por intermédio de Eusébio, Eusébio de Cesareia. Ele dá uma explicação muito bonita para esses dois versículos. Mas vamos avançar, porque agora nesse bloco lançaremos mão de dois santos, dois doutores da Igreja, São João Crisóstomo e Santo Agostinho, comentando esses dois versículos. São João Crisóstomo é o primeiro, e ele vai buscar no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, o verdadeiro significado dessa expressão glória e honra. Senhor, vós coroastes de glória e honra o homem. Que glória é essa? Que honra é essa? Não existe honra maior do que ter sido redimido por Cristo. Não existe glória maior do que ter sido objeto do amor de Deus na cruz. O texto clássico, João capítulo 3, versículo 16, tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou se quiser, João 3,16. Ou se quisermos ainda no mesmo Evangelho, segundo João, capítulo 13, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui está a nossa glória. Jesus nos amou até o fim, até ao extremo, até as últimas consequências, até entregar o seu Espírito. Para o quê? Para nos coroar com a glória da filiação divina. Para, pelo seu sangue precioso, mediante a fé e o batismo, nos lavar de toda a impureza e nos tornar filhos adotivos do Pai. E abrir-nos as portas do paraíso e dar-nos a graça de uma vida nova na força do Espírito Santo. Existe glória maior? Não. Existe honra maior? Não. Então pronto, agora você já vai entender com São João Crisóstomo e depois Santo Agostinho o sentido último de coroar o homem de glória e de honra, como falam esses dois versículos do Salmo de número 8. Com a palavra, o boca de ouro,
São João Crisóstomo, nascido no ano 347 e morto no ano 407. Um texto com mais de 1.600 anos. De glória e honra o coroastes. O profeta se refere a esta glória por revelação. Pois o que a ela se compara quando somos semelhantes aos anjos, quando recebemos a filiação adotiva, quando por nós nem sequer o unigênito é poupado? Não é mais brilhante que a púrpura e o diamante podermos vencer a morte? Ser transportados à impassibilidade dos poderes incorpóreos? Nós que antes estávamos cativos, sem glória e éramos abomináveis? Nem Adão foi honrado antes de realizar algo de bom ou de mal? Como poderia fazê-lo se ainda não existia? Nós, pelo contrário, que fizemos muitíssimos males, gozaremos de muito mais honra. Já não vos chamo servos, diz, mas amigos. Os anjos jamais se envergonham de nós, mas contribuem com a nossa salvação. Assim também veio o anjo a Filipe e a muitos outros, e anunciavam o evangelho aos homens. Não somos herdeiros na terra, mas coproprietários dos bens celestes e partícipes de Cristo, e fomos chamados à comunhão com o unigênito. A essas coisas se refere ao falar de glória e honra. O salmista, ou seja, o rei Davi, aqui, destaca a grandiosidade do homem. Não creio, eu particularmente, que Davi, ao redigir esses 2 versículos, tenha pensado no mistério da encarnação. Não acredito. Não acredito que tenha sido revelado para ele isso. E se foi, ele deve ter ficado extremamente extasiado. Mas, é opinião minha, eu não acredito que ele tenha intuído o verdadeiro alcance do significado de suas palavras. Ou seja, de glória e honra o coroastes. E a respeito do poder? Destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos. Dentro de poucos dias vos será dada uma força e sereis minhas testemunhas na Judeia, na Samaria, na Galileia e até aos confins da terra. O poder do Espírito Santo. Que poder grandioso. Que poder, aspas, entenda no bom sentido, incontrolável, porque o Espírito Santo é o autor dos dons e dos carismas. O Espírito que é capaz de operar maravilhas por meio da igreja. O próprio Jesus diz, vós fareis coisas maiores do que aquelas que eu faço. Ó Senhor, vós coroastes o homem, primeiro com vosso sangue precioso, depois com vossa morte e ressurreição, depois com a efusão do Espírito Santo, auxiliando aqueles que o recebem para operar maravilhas. Senhor, coroastes o homem de glória e de honra, de glória e de poder, destes-lhes poder, recebei o Espírito Santo. Aqui está a leitura a partir de Cristo, a partir da igreja, a partir do Espírito Santo. Desses 2 versículos. Mas temos ainda 4 minutos, vamos agora concluir com Santo Agostinho. Eis o comentário do grande doutor da igreja sobre esses 2 versículos. O Filho do Homem, portanto, Filho do Homem com F minúsculo. O Filho do Homem, portanto, foi visitado. Em primeiro lugar, o próprio homem Senhor, aqui já é Jesus, nascido da Virgem Maria. Dele se afirma, por causa da fraqueza da carne, que a sabedoria de Deus se dignou assumir, e da humilhação da paixão. Vós o fizestes quase igual aos anjos. Mas acrescenta-se a glorificação da ressurreição e subida ao céu. De glória e honra o coroastes. Destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos. Apesar de serem os anjos obra das mãos de Deus,
Aceitamos a verdade de ter sido o Filho unigênito, estabelecido até acima dos anjos. Mas ouvimos e acreditamos ter sido colocado pouco abaixo dos anjos, pela humildade da geração carnal e da paixão. Bonito. Aqui, pouco abaixo de Deus o fizestes, que é uma tradução. Aqui se encontra na Bíblia Ave Maria, quase igual aos anjos. Jesus assumiu essa condição. Ele que é o Criador dos anjos e como tal está acima dos anjos, se tornou inferior aos anjos. Como? Ele se encarnou. Ele assumiu a carne, ele que é espírito puro. Assim como os anjos são espíritos puros, só que Deus é espírito puro, criador. Os anjos são espíritos puros, criaturas. E o Deus que está acima dos anjos e é o autor dos anjos, ao assumir a carne, se tornou inferior aos anjos, mas quase igual aos anjos. Porque os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vejam, aqui o mistério grandioso que leva o rei Davi, no meu entendimento, a dizer algo, a escrever algo que nem ele sabia do verdadeiro e profundo e último alcance, mas que, sem dúvida alguma, para além da intenção do autor sagrado, a profecia. E essa profecia cumpre-se no mistério da encarnação, o Deus humanado, o Deus encarnado, que pelo seu mistério redentor fez-nos coroados de glória e de honra para muito além dos poderes que Ele nos concede nesta vida. Isto é, o poder de ir para o céu, o poder de ser semelhante a Deus. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É o que diz com todas as letras São João na sua primeira carta. Que poder, que condição, que bondade, que benevolência, que beneplácito Deus Todo-Poderoso nos cumulou com o seu mistério de encarnação, paixão, morte e ressurreição. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada, uma semana onde você seja coroado de glória e de honra, a glória do Filho de Deus, que pela força do Espírito Santo transforme você, santifique você e torne você parecido com Deus, nesta vida quanto possível e na eternidade em plenitude. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.